Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que damos início à audiência pública referente à travessia de veículos entre São José do Norte e Rio Grande, que será presidida pela prefeita de São José do Norte, Fabiane Zog Birroy. Assunto de extrema relevância, a travessia de veículos entre São José do Norte e Rio Grande pelo canal Miguel da Cunha possui um percurso de navegação de 5,7 km e é considerada de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e turístico da região. Regulamentada pela Superintendência do Porto de Rio Grande, foram estabelecidos, através da Portaria número 184 de 2013, os horários mínimos disponíveis, sendo que nas terças e sextas-feiras o horário das 11 fica reservado preferencialmente para o transporte de combustíveis e cargas perigosas. Ao Executivo Municipal, coube regulamentar, através do Decreto número 15.178, de 23 de setembro de 2019, o uso da área de atracação de embarcações do tipo balsa de transporte de veículos e de passageiros na doca municipal. Atualmente, a travessia de veículos é realizada por duas empresas, F. Andrés e a Becker Transportes. Na audiência de hoje, as pautas a serem apresentadas são contratos emergenciais, fases do processo licitatório e novos pontos de atracação para a balsa de veículos. Neste momento, convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa de abertura. A Prefeita Municipal de São José do Norte, Fabiane Zog Birroy. O Vice-Prefeito, Neromar Guimarães. O diretor do Departamento de Hidrovias, Autorizações e Outorgas, da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, engenheiro Reinaldo Leite Gambim. O chefe da Divisão de Autorizações, Outorgas e Fiscalizações, do Departamento de Hidrovias da CELT, Ricardo Leiria Rodrigues. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Lincoln Pontes. O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Danúbio Roig. O promotor de Justiça de São José do Norte, Rodrigo Duarte. Registramos ainda as seguintes presenças: da vice-presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Vanessa Oliveira; representante da empresa F. Andrés, Mauro Gerber; a procuradora do município, Marília Rezende; dos secretários municipais aqui presentes, dos vereadores Rodem Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilande Loureiro e Carla Pinheiro, representando o vereador Luiz Galtério. Também saudamos Marco Aurélio Araújo, representando o Sindimar, o senhor Rudi Becker, representante da empresa Becker, e o senhor José Valerão, representante da Rádio Cultura Rio Grande. Lembramos que todos deverão assinar a lista de presença e poderão participar na condição de colaboradores, apresentando questionamentos, fazendo o mesmo ao microfone após a explanação das pautas. Passaremos neste momento a uma apresentação proferida pelo secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Danúbio Amorim Roig, de como será desenvolvida a audiência. Então, boa noite a todos. Saudar a prefeita municipal, Fabiane, nosso vice-prefeito, presidente da Câmara, Lincoln, nosso promotor que está fazendo presente aqui, Rodrigo, todos os representantes da CELT,
todos os convidados e representantes das empresas, vereadores, secretários. A ideia é nós objetivarmos a apresentação dessa audiência pública e tratarmos dessas pautas de maneira bem objetiva, né? Então, nós vamos estruturar o trabalho a partir das duas primeiras pautas, tá? Nós vamos tratar sobre a regulamentação atual e os processos licitatórios, onde a prefeita vai expor a posição do município em relação a essas duas primeiras pautas. Depois nós passaremos o tempo aos representantes da Secretaria de Logística e Transporte para expor essas duas primeiras pautas propostas da audiência pública. Em seguida, vamos abrir espaço para os membros da mesa se manifestarem a respeito dessas pautas e darem suas saudações iniciais. Tão logo a mesa se manifestar, nós vamos, a princípio, colocar 5 minutos, né, para que a gente possa concluir essa audiência em no máximo 1h30. Depois nós vamos passar o tempo para todas as pessoas que estão aqui na audiência, para que possam ou fazer questionamentos ou contribuições relacionadas às duas primeiras pautas. Repetiremos o mesmo processo relacionado à pauta da mudança de atracação do ponto da barca. Então, nós pretendemos conduzir os trabalhos dessa forma. Então, tenha uma boa audiência pública. Neste momento, passamos a palavra à Prefeita Municipal de São José do Norte, Fabiane Zogby-Roig, que abordará as duas primeiras pautas da noite, o contrato atual e a licitação. Muito boa noite a todos que estão presentes aqui nessa audiência pública. Também saudamos aquelas pessoas que acompanham de suas residências. Esse é um tema bastante importante aqui para o município de São José do Norte, porque o bom funcionamento da travessia implica em muitas coisas relacionadas ao desenvolvimento da cidade, ao próprio abastecimento da cidade. E nós identificamos ainda, né, algumas situações que precisam ser melhoradas e, por esse motivo, né, decidimos por fazer essa audiência pública, convidar os representantes do Governo do Estado, que hoje, né, detêm vamos dizer assim, a autoridade para fazer a regulamentação desse transporte. Né? Então, até para que as pessoas possam entender, assim, nos últimos anos, né, houve vamos dizer assim, a competência, né, sobre essa travessia, ela ficou migrando de ente federado para ente federado. Né? Há um bom tempo atrás, era a regulamentação do Estado, tanto o poder concedente quanto o regulador eram do Estado, e por conta de uma portaria em determinado tempo, por nós passarmos a ser considerados área de fronteira, acabamos ficando sob a responsabilidade da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então, por determinado período, a ANTAQ ficou responsável, né, ficou como órgão autorizador, porque a ANTAQ trabalha com autorizações. Mas, final de 2021, se não me falha a memória, a Prefeitura foi comunicada de uma decisão administrativa da ANTAQ, dizendo não ter mais interesse na regulação desse serviço. Só que, neste meio tempo, o Estado do Rio Grande do Sul, através da AGERGS, né, que foi convidada para estar aqui hoje, mas infelizmente não se fez presente, a AGERGS, né, tinha uma ação contra a ANTAQ, buscando novamente, né, o controle sobre essa travessia e sobre a regulação desse serviço que esteve com a ANTAQ. Em março, né, desse ano, esse processo foi transitado e julgado e a delegação foi novamente feita ao Estado do Rio Grande do Sul. Por isso aqui representantes hoje da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, que é a responsável por, a partir de agora, organizar, né, essa situação, que é um transporte extremamente importante, que impacta muito aqui em São José do Norte, mas impacta a região como um todo, né, porque há uma integração muito grande entre os municípios aqui. Há também a necessidade de escoamento de produções, que é uma travessia cada vez mais eficiente, também favorece as atividades portuárias. Então, por isso, a importância, né, de ela funcionar cada vez melhor.
e com mais opções para quem a utiliza cotidianamente, né? Por mais que tenhamos ficado felizes, né, com os últimos anúncios feitos pelo governo federal, né, de que a ligação a seco entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte vai avançar, né? Lá em maio, acho que foi, nós tínhamos tido uma reunião no DENIT, e o DENIT já tinha se manifestado favoravelmente à continuidade, demonstrando inclusive que tinha recurso disponível para a contratação de empresa para fazer a elaboração, né, do projeto de engenharia da ponte. E agora, nessa última semana, o presidente da República anunciou, né, que esta obra está entre as obras do PAC para investimentos no Rio Grande do Sul. Né, ficamos muito contentes, obviamente, com essa notícia, mas a gente sabe que é uma ação que ainda é de médio prazo, não é uma coisa para amanhã. Então, até que isso realmente se concretize, nós esperamos muito e torcemos muito para que realmente se concretize, que foi anunciado, né, nós precisamos ter, né, uma organização suficiente para poder atender melhor quem utiliza. Né? Então, nós, enquanto prefeitura, né, e buscando muito o desenvolvimento da cidade, todas as suas potencialidades, porque São José do Norte tem uma potencialidade turística enorme, nós temos uma potencialidade econômica muito grande a ser explorada, né, por conta das atividades econômicas que podem vir a ser instaladas aqui e às vezes não são por nós não termos uma ligação a seco que permita uma logística de transporte permanente. Né? Nós reconhecemos que a entrada de uma segunda empresa no sistema de travessia de veículos aqui ajudou muito, porque, né, antes nós tínhamos o último horário de balsa às 5 horas da tarde, com a entrada da segunda empresa, né, esses horários se ampliaram oficialmente até às 20 horas, mas nós percebemos claramente que às vezes é 11 horas da noite e está tendo travessia de veículos, mas mesmo assim, né, a condição que nós ainda temos, ela é insuficiente para dar conta de tamanha demanda, né, e a prova disso, talvez vocês tenham visto quando chegaram de Porto Alegre, são as filas gigantescas de caminhões que se estendem ao longo do centro da cidade, né, e causam muitos transtornos para muitos moradores, para quem circula no trânsito local e para a prefeitura, porque assumi a prefeitura em 2017 e algumas das ruas que são a rota dos caminhões para a fila da balsa, elas já foram consertadas no mínimo 3 vezes. Isso é desperdício de recurso público, né? Por isso, há necessidade, né, de que se estabeleçam contratos junto com o Estado e com as empresas, né, para que se tenha um instrumento jurídico capaz de fazer as cobranças necessárias para o aperfeiçoamento desse serviço. A questão, né, uma coisa que eu pontuo, inclusive nas reuniões que tivemos na CELT, eu já coloquei essa situação, assim, uma padronização entre as duas empresas no que diz respeito ao horário, né, que as duas empresas façam horário até as 8 horas da noite, por exemplo, ou até mais, né, no ideal seria que até 10 da noite. E uma outra coisa que eu também considero importante, que precisa ser padronizada, né, é a questão da venda antecipada. Né, a empresa Becker adota essa prática, a F. Andrés não. Eu vejo como extremamente importante para o desenvolvimento turístico, principalmente essa prática da venda antecipada ser aplicada de forma padronizada entre essas empresas. Né? Então, a gente tem conversado, eu acredito que o Estado esteja se organizando no sentido de que saiam esses contratos emergenciais até que o processo licitatório ele possa ser realmente estabelecido, né, de forma a ter contratos, vamos dizer assim, mais fortes, né, que garantam uma fiscalização maior e consequentemente, um serviço mais amplo, né, no sentido de horários e no sentido de poder facilitar para o turista, principalmente, né, que quer agendar a sua travessia e poder chegar ali na fila poucos minutos antes. Né. Um outro ponto, que é a terceira pauta que vai ser discutida no momento final, mas essa para a Prefeitura ela é crucial, né, e a gente vem solicitando o apoio do Governo do Estado nesse sentido, né, de que nós possamos tirar o trânsito dos veículos pesados do centro da cidade, né, e com isso colocando um novo ponto de atracação, já identificado pela Prefeitura nas proximidades do Estaleiro EBR,
Inclusive, lamentamos hoje aqui a ausência da Capitania dos Portos. Recebi um recado de última hora dizendo que não poderiam se fazer presentes porque receberam um alerta de mau tempo e ficaram com medo de não ter travessia mais tarde. Mas, inclusive, em reuniões com a Portos RS, com a Capitania dos Portos, não lembro agora o ano, em 2021, foi combinado, inclusive foi feita uma vistoria por parte da Capitania dos Portos no local ali, e a Capitania dos Portos sinalizou, sim, a possibilidade de atracação ali. Claro que há necessidade de uma infraestrutura ser construída ali, mas uma infraestrutura de cais de atracação, mas para navegação basta a inclusão de um pouco mais de sinalização náutica e fica completamente permitido, né, fazer essa mudança do ponto de atracação. Nada impede que, se houver interesse das empresas e o Estado assim organizar, que os veículos leves possam continuar chegando no centro da cidade, né, que, né, para a questão turística é importante, também não afeta a infraestrutura da cidade, nem de trânsito, nem principalmente dessa questão de que até a canalização do esgoto pluvial ela acaba sendo afetada pelo trânsito intenso e pelo peso, né, dos caminhões que circulam nas balsas, né? E também a questão dos dias de maior vento, que daqui a um pouco, porventura, o espaço lá, né, seja mais difícil de manobra nos casos emergenciais, né? Não se pretende desativar como um todo o ponto de atracação do centro da cidade para casos, né, excepcionais. Mas essa era a contextualização inicial que nós queríamos fazer, né, e apontando isso, né, a necessidade de estabeleçam contratos do Estado com as empresas, né, para que o Estado tenha ferramentas para exigir mais horários, para exigir esta padronização que eu falei, tanto na ampliação de horários quanto também na utilização desse dispositivo de venda antecipada, que para mim ele é fundamental, principalmente para a questão turística. E quanto mais horários, né, mais a gente consegue, né, diminuir o tempo que as pessoas esperam, às vezes, principalmente os caminhoneiros, de um dia para o outro, e essas filas enormes no centro da cidade que causam transtornos para muitos moradores. Bom, inicialmente era isso, né, então vou passar a palavra para os próximos, também para que sobre tempo para quem, né, da comunidade que esteja aqui presente, que queira se manifestar, possa ter tempo para isso. Bom, já estou bem. Boa noite, meu nome é Reinaldo, eu sou diretor do Departamento de Hidrovias da Secretaria de Transportes. Bom, fazendo um relato rápido, o departamento tem cerca de um ano, tá? Ele foi criado justamente para atender demandas que o Estado não tinha um ente para fazer isso, tá? Entre as essas atividades, as travessias, mais de 45 no estado, tá? E essa eu acho que é a mais importante do estado. Tá? A prefeitura vem trabalhando com a gente já faz alguns meses, né, tentando que a gente retome essa travessia. Tá? A gente precisava da decisão judicial para que pudesse ter, de fato, jurisdição sobre a travessia novamente, competência. Tá? De fato, isso ocorreu. Eu não tenho muito o que explicar em função da prefeita Fabiana já ter falado bastante. Tá? Ela já explanou toda a situação. A gente teve um período aí de discussões judiciais com a ANTAC, onde a travessia passou a ser... Eles tiveram um ganho judicial, inclusive, passou um tempo com a ANTAC, agora retornou para nós. Tá? Com isso, a gente vai seguir os trâmites que são o contrato emergencial e, posteriormente, a licitação da travessia. Tá? Mas, para isso, a gente precisa ter alguns dados que a gente vem levantando junto à Prefeitura. A GERES também, a gente vem entrando em contato com ela, que é a Agência Reguladora do Estado. Tá? Acredito que eles vão retomar também, na sequência, essa regulação. E, sim, a gente vai ter de novo as travessias reguladas. Tá? E com isso, com o contrato formalizado, a gente vai poder exigir os horários, tá? E o que a comunidade de fato precisa. Tá? Eu vou passar aqui para o meu colega, tá? Que é o chefe da divisão de autorizações e outorgas,
para que ele explique um pouco mais sobre os processos que vêm adiante. Boa noite a todos. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui e dizer que essa pauta é uma pauta muito importante, né? Não só para a comunidade local, aqui como para o estado inteiro. Então, como o Reinaldo falou, o trâmite que nós estamos agora, foi feita uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado. Essa consulta retornou ao departamento, nos informando a necessidade, né, de fazermos uma contratação emergencial para que formalize e se organize isso. Então, eu quero só enfatizar que o intuito do departamento é ouvir as demandas tanto das empresas, da prefeitura e da comunidade para que a gente possa trabalhar nesse contrato emergencial e que ele possa atender a todos. Né? E, posteriormente, nós já estamos trabalhando também na fase de planejamento, como o diretor falou, planejamento da licitação como um todo. Acho que basicamente é isso, todos já comunicaram, informaram bastante coisas, né? Estamos abertos a perguntas. Passamos a palavra para os membros da mesa para saudações iniciais e pautarem dúvidas ou sugestões sobre as duas primeiras pautas. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Para quem eu não conheço ainda, eu sou promotor de justiça que assumi recentemente em São José do Norte. E nesse pouco tempo que eu estou à frente da promotoria de São José do Norte, já pude observar os diversos problemas, não só logísticos e problemas que envolvem também questões, mas aí mais afetas a áreas políticas, como o potencial turístico, mas especialmente os efeitos sociais. E quando eu falo de efeitos sociais, eu direciono para a infância e também para a segurança pública. Esse acúmulo de caminhões no centro da cidade tem efeitos colaterais que atingem a cidade muito mais do que, eventualmente, transtornos para moradores. A gente tem vários relatos de abusos sexuais que envolvem crianças e adolescentes, outros casos que envolvem e estão relacionados diretamente com a segurança pública, que, de outro lado, os usuários desses serviços, eles procuram o Ministério Público, procuram através de abaixo-assinados, procuram através de usuários, e a falta de uma regulamentação, a falta de um contrato, limita muito a atuação do Ministério Público para exigir o cumprimento do que teria que ser esse contrato, e acaba que o Ministério Público tem que sopesar, muitas vezes, os direitos dos usuários com a vontade dos prestadores, que se trata de um serviço público concedido mediante autorização, justamente pela falta de concorrência e, de vez em quando, até ameaça por parte das pessoas que estão à frente desses negócios de simplesmente sustarem o serviço, tamanho o problema da falta de um contrato que se possa exigir o cumprimento tem causado nos direitos dos usuários. Então, se eu posso contribuir em alguma coisa nessa pauta, é justamente trazendo as dificuldades sociais que esse problema da falta dos contratos e também de um serviço que tem se acumulado no centro da cidade tem causado para a infância de São José do Norte, também para a segurança pública, e também as dificuldades que têm sido ocasionadas aos usuários, e também o engessamento por parte também do Ministério Público de exigir que os concessionários, autorizatários desse serviço, cumpram cláusulas que inexistem. Então, é essa a contribuição que gostaria de fazer a respeito desse ponto e contar com a compreensão e o trabalho da Secretaria Estadual para, tão logo possível, seja efetivamente regulamentado e formalizado cláusulas que assegurem a continuidade, a prestação do serviço público e, obviamente, uma área econômica também que seja um serviço que garanta esse equilíbrio econômico do contrato e que seja, traga interesse da iniciativa privada para que possa também contribuir para a finalidade da travessia.
Boa noite, pessoal. De pé aqui. Todos aqui da cidade me conhecem, mas para quem está na rede social é bom a gente se apresentar. Meu nome é Lincoln Pontes, sou presidente da Câmara de Vereadores. Quero saudar toda a comunidade, secretários, os meus colegas vereadores, a vereadora Vanessa, o vereador Ronei, representatividade do vereador Luiz Galtério, vereador Edilande, as empresas, né, o seu corpo técnico, enfim, o seu Udbecker também se encontra aqui, a imprensa, a senhora prefeita, vice-prefeito, nosso promotor de justiça, eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui, lhe agradecer e parabenizar pelo empenho em se esforçar e participar das audiências públicas, como foi em Bujuru, do roubo de fios, e hoje aqui não é diferente. É de extrema importância a participação do Ministério Público como ferramenta de garantia dos direitos da coletividade. Ricardo e o Reinaldo, né? Pessoas que a gente visitou na Secretaria de Estado de Logística e Transportes, eu e o secretário da DUV, no mês de julho. Visitamos um dia de chuva, complicado. E mais complicou ainda para eles, que nos receberam com uma certa indignação por dentro, não com vocês, mas com todos a problemática que está em pauta agora, prefeito. No dia ainda fomos bem enfáticos, eu e o secretário da NUB, dizendo para eles que a gente precisava voltar para São José do Norte com alguma resposta, algo palpável para a nossa sociedade. Precisava falar de mês tal terá tal ação, ano tal terá tal ação, mesmo que não fosse ao contento da população, mas a gente precisava de datas. Vocês devem lembrar disso, tudo isso para vocês. A nossa angústia era muito grande, ela é muito grande ainda. Então a gente precisava retornar para a nossa cidade com algo que a gente pudesse divulgar e realizar para a sociedade para objetivar soluções. Os problemas a gente já conhece, vocês conhecem, e o Ministério Público, mais uma vez eu cito, tem problemas aqui que o nosso promotor externou agora para nós todos e para a sociedade, de extrema importância. Isso precisa estar na mesa, isso precisa ser colocado como uma das pautas mais principais. Atinge as crianças, atinge a sociedade, e óbvio que não poderia deixar de falar que esses problemas sociais também não podem de maneira nenhuma demonizar a classe dos caminhoneiros. Eu tomo muito cuidado, porque não me importa o período que eu esteja na política, mas eu não posso ser injusto e deixar, eu penso assim, quando saio de casa para falar da pauta da balsa, a gente tem que ter o maior cuidado de não demonizar a classe dos caminhoneiros. Eles transportam o Brasil, transportam os alimentos, combustíveis, enfim, tudo que a gente precisa, medicamentos, tudo. Tanto que na época da pandemia, quando parou a classe, foi um caos, aumentou mais o caos. Então, são trabalhadores, de certa forma, o trabalho deles, não tendo a logística necessária, está dando transporte para a cidade, sim, mas não são eles, enfim, são eles o problema. O problema, todos sabem, os problemas, os entraves, e nós precisamos, como agentes públicos, resolver. Lamento muito a ausência da capitania, mas talvez com o mau tempo se justifique. Para mim, é injustificável a capitania dos portos não vir a São José do Norte por um mero anúncio de um mau tempo, tanto que a empresa FM3 está presente, pessoas de Rio Grande estão presentes, precisam também da travessia. E se não conseguir passar, talvez melhor ainda, para saber passar um problema na pele, ficar em São José do Norte, para saber o que o nortense e todos que utilizam esse transporte passam. Não quero finalizar também de citar e agradecer a presença das empresas, dizer que a Câmara de Vereadores, na minha pessoa, pelo menos da mesa diretora, quer sim a participação das empresas neste debate, não apenas hoje, mas na construção desses contratos, porque se não está tão bom a empresa FM3 com a empresa Becker, o que seria de São José do Norte sem elas? Então, nós precisamos sim, Câmara de Vereadores, Secretaria de Transportes, empresas, executivo, comunidade, mesmo que um divirja uma coisa com outra, não interessa. No final, nós precisamos estar juntos para construir, em parceria, também com o Ministério Público, mais uma vez eu cito, tudo que é preciso para que a gente tenha um contrato, para ter uma regra, para que o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, o Estado possa cobrar das empresas, sim, mas as empresas também precisam de uma garantia
para que possam investir, para que possam, no médio e longo prazo, atender melhor ainda a sociedade. Então, o debate é longo, eu quero apenas dizer que a Câmara de Vereadores é parceira, está junto, e tenho certeza que a mesa diretora não medirá esforços naquilo que nos couber para desentravar esses problemas que, né, dificultam a nossa sociedade nortense e acabam acarretando outros problemas que são inúmeros e a gente precisaria de outro tempo para enumerar e citar todos. Mas uma boa noite de trabalho a todos, estaremos aqui até o final e à disposição sempre para contribuir com a Câmara de Vereadores tiver outorga para isso. Muito obrigado. Boa noite, senhora prefeita, demais componentes aqui da mesa. Boa noite, senhoras e senhoras, aqueles que nos acompanham. Que bom nós estarmos aqui reunidos com o mesmo propósito, né, com o mesmo objetivo de buscarmos solução para um problema tão antigo. Né? Eu agradeço muito, né, a presença do Dr. Rodrigo, os representantes da Secretaria, e falar um pouquinho da importância da participação dessas pessoas aqui, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que nos auxiliem, porque o município não regula esse serviço. O município não tem como resolver. Nós estamos aqui nesta audiência pública pedindo socorro, porque nós somos cobrados por uma questão que nós não temos como dar conta, uma vez que não é o Executivo Municipal que regula, mas que vem buscando ao longo do tempo, eu tenho acompanhado isso já desde 2017, né, o empenho da prefeita, do Executivo Municipal, com todo o seu corpo técnico, pedindo socorro. É isso que a gente faz, né, quando a gente não consegue resolver uma questão dessa. Então, assim, sou muito grato pela presença de vocês e acredito que a gente começa a caminhar, né, no sentido de encontrar uma solução, até porque hoje a gente sabe exatamente a quem concorrer, a quem recorrer. O Estado do Rio Grande do Sul, né, através da Secretaria. Então, eu penso que a gente vai agora progredir. Eu não quero me alongar porque eu acho importantíssimo que os munícipes falem dos seus anseios, das suas angústias, né, da sua preocupação em atravessar e depois, às vezes, não sabe a hora que volta. Imagina a quantidade de pessoas que nós temos em São José do Norte, que trabalham em Rio Grande, que às vezes, depois de um dia inteiro de trabalho, cansados, loucos para retornar, eles perdem a lancha por 1 minuto e aí eles esperam 1 hora. Para quem não usa esse tipo de transporte, pode parecer algo normal, natural. Mas tanto quem de São José do Norte vai trabalhar em Rio Grande, ou de Rio Grande que venha trabalhar em São José do Norte, isso na sua rotina diária, com certeza prejudica muito. Então, por isso que nós temos nos empenhado. E já quero encaminhar a minha fala para o final, especificamente com relação ao transporte de passageiros. Os horários foram retirados, alguns horários retirados em função da pandemia. Em uma das reuniões que nós tivemos em Porto Alegre, eu já questionei isso. Se os horários foram retirados em função da pandemia, e graças a Deus acabou a pandemia e tudo voltou ao normal, por que os horários das lanchas não voltaram? Porque a gente tinha antes. Ninguém está pedindo que acrescentasse horários à grade que já se tinha. Né? Nem quero entrar na discussão se era suficiente ou insuficiente. Só que, como a retirada piorou muito. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar de uma forma mais emergente. Porque há uma população inteira que depende desse transporte, as pessoas não têm como atravessar de outra forma. Né? Se eu tivesse como ir de carro, de bicicleta, não. É na lancha. Então, é algo urgente, a gente precisa, e como eu disse, não tenho vergonha nenhuma de estar pedindo socorro, porque nós não temos condição de resolver. Muito obrigado. Então tá, pessoal, acho que o nosso vice-prefeito também fez uma pauta bem importante. Acho que cabe esclarecer que nós estaremos promovendo também outras ações junto à Metroplan, que hoje regula o serviço de travessia de passageiros. O pessoal da CELT não teria hoje como debater o assunto travessia de passageiros, mas a pauta que o vice-prefeito tocou também é extremamente importante,
cabe a gente reforçar isso, que é um trabalho que vai ser dado continuidade. Vamos pautar hoje, especificamente, a questão da marca de veículos. Infelizmente, nós não temos a Agerex aqui. Se a Agerex tivesse, com certeza, nós já trataríamos essa pauta junto à Agerex, que é o poder regulador. E nós temos a informação, a prefeita também participou dessa reunião, que o serviço de travessia, já que ele foi pautado de passageiros, ele já tem contrato emergencial, né? A Metroplan já promoveu um contrato emergencial com a Transnorte, e já está com prazo até o final deste ano para publicar o edital de licitação para o transporte de passageiros. Tá? O caso da CELT, ele demorou um pouco mais essa definição junto à Secretaria, até a organização da Secretaria, né? As estruturas da Secretaria, para que tivesse um corpo técnico responsável para a questão especificamente da balsa. E eu vou passar só um tempinho aqui com o Gambim de novo para falar a questão especificamente que a gente pautou todos aqui na mesa, principalmente a produção do promotor. Como é que vai se dar essa construção deste contrato, vamos dizer assim, dessa regulação inicial, seja por contrato emergencial, seja por um ajuste diretamente com as empresas? Pessoal, tudo bem? Para começar, a gente tem agora que chamar as empresas, tá? A Becker e a F&Bs, para tentar regular neste momento, antes do emergencial. Até para fazer o contrato emergencial é necessário ter algumas premissas, tá? Que a gente vai tratar junto com a Prefeitura de Rio Grande e de São José do Norte. Tá? Quanto a horários, acho que é a principal nesse momento, tá? Saber quais são os horários necessários para que a travessia opere, não para só uma empresa, mas para as duas, mas principalmente para que atenda a comunidade. Não importa para o Estado, né, acho que nem para o município, quem vai fazer, quem vai operar esses horários. Mas é sim necessário que eles estejam ali disponíveis. Tá? Então, primeiramente, a gente vai conversar com as empresas, tá, para tentar chegar no consenso e estender esses horários para o que a comunidade precisa. Tá? A gente já está preparando o tema do contrato emergencial, onde vai ser feito aos moldes do que a Metroplan fez na travessia de passageiros. Tá? Vai ser contratado uma ou duas empresas, a gente não tem como saber ainda se vai ser por lote, mas o que se sabe é que os horários vão ser para atender a toda a comunidade. Tá? E depois disso, isso provavelmente ainda nesse ano, com certeza, o emergencial vai ter que sair, e a gente tem um prazo judicial que é até 6 meses, 180 dias após o emergencial tem que ser feita a licitação. Tá? Quanto à licitação, a gente tem já um edital bastante evoluído, tá? Até porque esse tema já é um tema que vem sendo discutido há 20 anos, eu acho, tá? Há bastante tempo. Em 2016 tinha um edital já pronto para licitação, quando a ANTAC arrogou a competência da travessia. Tá? A partir desse momento, tudo parou e começou uma discussão quanto à competência de a quem compete regular, a quem compete gerir, tá? E agora retomamos. Tá? Então, a gente está à disposição para responder e ajudar o que for possível. Então, pessoal, está aberto a todos os presentes para apresentar manifestações com relação à pauta contrato emergencial e licitação. Boa noite a todos e a todas. Eu quero fazer uma pergunta mesmo, se é só a travessia de caminhões ou de passageiro. Se é de passageiro, eu vou me manifestar. Se não for... Exatamente, vereador. Nós propomos essa audiência pública para tratarmos, e está bem claro lá na nossa proposta, para tratar da travessia de veículos, né? Porque nós não temos na travessia de veículos ainda um contrato emergencial e nem uma sinalização de licitação, né? Na travessia de passageiros já existe um contrato emergencial, ainda que seja precário, né? A gente sabe que tem muitos problemas, e já tem uma sinalização para que o edital de licitação saia até o final desse ano, junto à Metroplan. Né? Então, assim, a gente tem a intenção de chamar a Metroplan também para uma audiência pública, seria um segundo momento, né? Nós entendemos que se fôssemos tratar todos esses assuntos, ia se estender muito, então nós optamos por fazer uma audiência pública para tratar especificamente da balsa de veículos,
onde a CELT, a Secretaria de Logística, é responsável pela concessão, e depois uma outra audiência pública para chamar os Metroplan, que é responsável pela concessão da travessia de passageiros. Secretário, com todo o respeito, mas eu vou fazer um relato sobre a travessia de passageiro. Boa noite, senhora prefeita, boa noite, secretário de Planejamento, boa noite, representantes do governo do estado que passaram comigo na barca, boa noite ao meu vice-prefeito, ao meu presidente da Câmara, ao promotor de justiça, aos colegas vereador Cristina Matos Azevedo, a Vanessa, ao vereador Romeu Silva, ao representante do vereador Luiz Galtério, mas quero aqui dizer aos representantes do governo do estado que nós, em 2021, como presidente da Câmara, nós estivemos na secretaria, que o secretário era o seu Busato, e lá eu fui muito maltratado. A prefeita, não sei, mas tem que falar por mim, que ele disse que daria um jeito na travessia de passageiro. Já da primeira vez que ele teve na secretaria, ele conseguiu retirar 2 empresas do tráfico, 2 empresas ele tirou, e depois, na segunda vez, ele disse que a empresária, se não botasse lancha, que ele ia vir aqui, ia tomar conta, ia fazer isso e aquilo. E a empresária fez uma reunião com nós na Câmara de Vereadores, não me lembro se a prefeita estava junto, e ela foi bem clara, quando estava naquela briga, o governo do estado, o TAC, ela foi bem clara, vou botar 2 lanchas, se quiserem e não quiserem, vocês procuram outras empresas. Agora, não é cabível isso aí. O que estão fazendo com o povo de São José do Norte, o trabalhador que pega a lancha às 5h30 da manhã, vai buscar o seu sustento para trazer recursos para São José do Norte, está sendo maltratado. Nós tínhamos uma pandemia, hoje nós não temos pandemia, nós tínhamos 6 lanchas antes, hoje nós temos 2 lanchas, hoje a população cresceu, o tráfego é maior. Se vocês pegarem a lancha das 5, 20 para 6, 6 e 20, vocês veem que a gente vem como bicho, que nem bicho vem daquele jeito. Olha a consideração que essa empresária tem, e ali tudo adquirido dali. E não é cabível, eu não vou me calar sobre isso. Agora, domingo, meu Dia dos Pais, uma data muito importante, onde tinha um evento da Rádio Rio Grande, onde as pessoas vieram para passar o dia com seus pais. Eu fui levar o meu filho na lancha das 6 horas, e ali vi uma fila enorme, enorme. A lancha lotou e ficou aquela baita fila. Eles tinham que ter uma tripulação de reserva para colocar outra lancha no mesmo horário das 6 horas. Encheu aquela, tem que botar outra. Não, crianças no frio, pessoas ali, mulheres. Então isso aí eu não saí de dentro do carro, porque a gente fica com vergonha, porque nós somos vereador, representante do povo, e as pessoas vêm reclamar para nós. Eu acho importante também que faltou aqui alguma representação da cidade de Rio Grande, porque isso aí sim, ele tem entre as 2 cidades. A travessia não é São José do Norte, mas nós somos cobrados, prefeito. A senhora é cobrada, o vice-prefeito é cobrado, o presidente da Câmara é cobrado, e ainda foi. O presidente da Câmara foi agredido uma vez numa reunião. Então, não tem consideração nenhuma. E essa licitação, nós viemos atrás há muitos anos. Deus, o primeiro meu mandato, uma vez nós fomos lá procurar, estava na Procuradoria-Geral do Estado para numerar, e até agora não saiu licitação nenhuma. A licitação está aí, o governo do Estado. Na eleição passada nós tivemos com o Gabriel e com o Eduardo Leite. Eles nos prometeram que saía essa licitação. Eu e o presidente estivemos na Casa Civil, o secretário-geral da Casa Civil disse que ia dar andamento, e não tem andamento nenhum. Temos mal na travessia de caminhões? Temos mal? Precisa melhorar, mas já avancemos muito. Graças à prefeita que buscou outra empresa, não está mil maravilha. Por quê? Por que não está mil maravilha? Porque a logística dos caminhoneiros está mais barata, vindo aqui pela nossa estrada, onde não tem fiscalização, não tem balança, e vão acabar com a nossa estrada que tanto sonhamos. Ligação a sempre? Vai acontecer, mas não de agora, nem de imediato, vai ser muito longo, porque não é assim. É uma construção muito cara,
é um estudo que tem que se fazer e nós temos que melhorar a nossa travessia. Nós temos que dar condições aos usuários que usam essa travessia. Eu não uso, eu uso de vez em quando, mas eu sinto na pele que aquelas pessoas, se nós não temos o poder nenhum de resolver, de ajudar, só temos que as pessoas nos cobram. Me desculpe o meu desabafo, mas eu não admito esse tipo de coisa. E vou sempre, sou ali um ferrinho na Câmara de Vereadores. E quero dizer a vocês, são meus parentes, mas não passam a mão por cima. São empresários que não vêem o futuro, que não sabem nada, que só querem só botar para o bolso e cirrarem o passageiro, cirrarem aquele trabalhador que vai no dia a dia e que passa trabalho vendo o seu Moreci, vendo a sua esposa ali 5 horas da manhã. Não tem cabimento. Isso aí nos indigna, eu fico indignado. Meu muito obrigado e desculpe o meu desabafo. Obrigado, vereador. Então, o tempo está à disposição. Quem quiser mais contribuição, tem. Boa noite a todos. Queria fazer uma pergunta em relação à travessia de caminhões, né? O pessoal muito reclama, né, que estraga as ruas, nós estamos gastando seguidamente para recuperar, mas também é um estrago que acontece nas residências. De quem é a competência de ressarcir quem gasta quando racha a parede, quando estraga a abertura, por causa do peso? Quem tem arcado é a comunidade, né? Então, isso dá importância e também, seguindo nessa mesma pauta, qual é a possibilidade, se tem previsibilidade, de tirar, né, essa barca de caminhões pesados do centro? Porque eu acho que a única maneira do pessoal não continuar pagando cada vez que estraga as suas residências por culpa dos caminhões pesados é retirar dali. Então, eu queria saber se tem como alguém arcar com isso, porque sempre acaba quem paga o preço é o povo que está dentro de casa ali quietinho. Olha, na realidade, assim, como eu comentei anteriormente, a prefeitura também é lesada por conta desse trânsito e é por isso que a gente vem incansavelmente buscando apoio quem possa nos ajudar, né? No caso, a Capitania dos Portos, e a nossa angústia, né, durante aquela indefinição sobre a competência era enorme, porque o problema está posto, né? A gente tem que conviver com esses caminhões extremamente pesados circulando no centro da cidade, só que não é uma decisão que a prefeitura tome sozinha, porque é como o vice-prefeito falou, a prefeitura não regula o serviço, né? Então a gente precisa da concordância do Estado para também modificar essa logística, a Capitania dos Portos. Então é um grupo grande de pessoas envolvidas na definição dessa questão também. E agora o fato de ter saído, né, essa sentença determinando que a competência do Estado, agora a gente já tem a quem recorrer e a gente tem tratado isso com o Estado e está buscando os meios de poder tirar do centro os veículos pesados e colocar ali no entorno do EBR. Eu sei que algumas empresas têm resistência em relação, inclusive já ouvi alguns comentários, certamente vai aumentar o tempo de travessia, em questão de, acho que uns 5 minutinhos, né, o fato de atracar ali, mas é como tu bem falaste, Rony, senhora, está insustentável, já não cabe mais, a demanda de caminhões é muito grande. Infelizmente também alguns caminhões ultrapassam da capacidade permitida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Até eu não ia anunciar, mas a prefeitura vem tratando com a Polícia Rodoviária. Eu não gosto de anunciar as coisas antes que elas se efetivem de fato, porque depois as coisas não dão certo, e a prefeita falou que ia fazer tal coisa. Mas a gente vem em tratativas com a Polícia Rodoviária Federal para firmar um convênio, para dar capacidade ao município de fazer a fiscalização também na rodovia federal, e com isso vai nos dar a capacidade de implementar uma balança, né? Isso vai mitigar o problema, mas de qualquer forma não afasta a necessidade de deslocarmos esse trânsito pesado do centro da cidade. Mesmo com a balança, tudo bem, mas são caminhões bitrem, tritrens, que mesmo observando as regras do Código Brasileiro de Trânsito, não tem que estar circulando, né, no centro de uma cidade que é histórica, os danos nas residências, os danos ao patrimônio histórico. Então a gente está imbuído assim, de tirar, né, a fila dos veículos pesados aqui do centro da cidade. E contamos, né, com o apoio do Estado nesse sentido.
Vereador Ronei, eu vou usar e tentar responder também para o senhor ao ponto principal da sua pergunta, a possibilidade de ressarcimento, né? Eu não sou da área do direito, mas temos alguns representantes aqui do direito. O ressarcimento ele sempre vai se dar a demanda a quem tem competência. E essa é a grande questão da audiência pública hoje. Nós até agora não tínhamos a definição de competência. Se a competência era da ANTAC até agora, se algum morador quiser solicitar um ressarcimento pelo dano, deve solicitar, na minha percepção, a ANTAC. Porque até há pouco tempo eles eram os responsáveis pela travessia e não tomaram as medidas necessárias que causou todo esse transtorno. Passado um tempo, o governo do Estado não se manifestar, com todo respeito, a responsabilidade passa a ser do Estado. Então, se alguém tem que buscar um ressarcimento por algum dano, tem que buscar esse ressarcimento junto a quem tem competência pelo dano. Eu tenho alguns profissionais de direito, eu gostaria que a doutora Marília me ajudasse, mas me parece que a pergunta do vereador foi essa. A quem a população vai recorrer em caso de dano ao seu imóvel? Eu penso que ao poder concedente. Então, a gente fez questão de trazer essa audiência hoje, e somos extremamente gratos pela presença dos técnicos aqui da CELT, porque eles estão colocando a cara a tapa aqui, olha, somos nós, o governo do Estado assumiu, o secretário Joaquim Costela assumiu, e tanto que delegou para que eles estivessem aqui, e para que ouvissem isso que o vereador colocou, eles também são parte do governo do Estado, eles também vão repassar isso aí para o governo, para toda a equipe, né, porque o problema também é um problema muito grave da travessia. Não sei se a tua pergunta foi respondida, vereador. Obrigado. Bom, só listar mais uma vez aqui que a solução não é apenas um projeto, né? Então a gente tem diversas situações problemáticas e a gente tem algumas soluções que vão ser tomadas. A questão da aumentar o número de horários já pode atenuar isso. A questão do fluxo de caminhões no município. Existem outras soluções que a gente pode tratar junto com o município, de paliativa, sim, mas de organização desse fluxo de caminhões. Tendo um maior número de viagens, a gente pode, sim, reduzindo já a questão da fila, criando pulmões, pode ser feito, tem várias soluções que podem ser tomadas para aliviar esse problema. E sim, posteriormente, se trabalhar com a solução definitiva, que seria a alteração do ponto de atracação. Então, assim, está se trabalhando para chegar em uma solução, mas ela tem etapas. E a gente vai sempre de acordo com o que a gente pode fazer a cada momento. Com relação à Metroplan, que é competente pela travessia de passageiros, a única coisa que nós, como Estado, podemos falar é que ela fez o contrato emergencial e que ela vai fazer a licitação da travessia. Se tem realmente, se tem com certeza pontos a serem levantados, acho que tem que sim chamar a Metroplan, colocar para eles para que eles constem dentro da licitação, assim como na licitação de classe de veículos. Então, a gente está sempre aberto para escutar, para que todos esses pontos têm que constar dentro de um contrato, que se não tiver, também a gente vai passar a marcar mais um período de contrato sem ter essas soluções que a gente precisa. Pessoal, como nós acabamos adentrando na pauta, né, de mudança do ponto de atracação, então acho que para a gente já ampliar o debate, então fica aberto aí para que possam se manifestar também com relação ao ponto de atracação. Eu já aproveito para colocar o que cabe à Secretaria de Planejamento em termos de desculpa a redundância, mas planejar, né? Nós já definimos, a prefeita já definiu uma área, né, onde seria essa proposta de novo ponto de atracação. Essa área ela é facilmente adquirida pelo município, né, seja através de maior interesse público, né, a gente pode promover a aquisição dessa área. Nós já temos parcerias privadas interessadas em desenvolver as estruturas, inclusive estruturas para garantir a atracação, né, porque isso foi colocado por algumas pessoas. Nós temos ali o cais do EBR, ele acaba tendo uma certa revessa dos ventos do quadrante sul, mas teria problema nesse local dos ventos do quadrante oeste e noroeste, mas nós já identificamos a necessidade de uma doca, né, de fazermos também uma doca nesse local,
e tudo isso já está dentro do planejamento, inclusive com possibilidades de investimentos, sejam públicos na aquisição das áreas, sejam privados daquelas pessoas que têm interesse ou na exploração dos terminais, ou outras empresas que também vão precisar fazer travessia em grande escala aqui no município. Então a palavra segue à disposição, pessoal. O microfone está ali. Boa noite a todos os presentes, atendo a senhora prefeita municipal, vendo a todos da mesa. Acho essa audiência pública uma importância muito grande. Uma pauta que hoje é sobre a travessia de veículos. E nós quando chegou a PREC, outra empresa, um trabalho, foi uma luta da prefeita para que outra empresa estivesse presente aqui no município, a travessia de veículos, né? E quando chegou outra empresa, parecia que aí duraria muito, né? Só que com a chegada da outra empresa e por motivo de travessia não ser até às 5 horas da tarde, foi até perante à noite, muitas vezes a empresa vai ter um horário, né, especial mais tarde, às vezes até 11 horas da noite, né? Isso aí incentivou para que turistas de outros lugares, de outros estados, dentro do nosso estado, até de outros estados, fazer a travessia por aqui, que fica mais fácil chegar, né? Às vezes aonde quer chegar, que às vezes é muito mais fácil de vir por aqui, para a BR-101 e passar por lá. E hoje a gente vê a situação quando se fala, isso é um pensamento meu, sempre com o movimento da Câmara de aqui lutando até antes de chegar até quando era só F. para tirar hoje aqui a fila da barca dentro da cidade. Hoje mesmo tinha carretas estacionadas na fila da barca, sabe aonde? Lá na serraria. Olha já, realmente hoje, se nós conseguirmos hoje, por exemplo, o governo do Estado nos ajudando, esperamos que as empresas também queiram, eu digo, através da prefeita municipal, através do executivo, façam atacadores de outros lugares, principalmente ali próximo ao IBR, com certeza será uma importância muito grande, né? Para tudo, para a melhoria da nossa cidade, que aí se vê como a prefeita falou, já teve ruas, já teve por 3 vezes concertos, os caminhões pesados, né? E com certeza o São José do Norte está crescendo e irá crescer muito mais, né? Hoje com a Fracador em outros lugares, hoje nós temos aí o FAS, que hoje a chegada ao IBR, né? Pela perimetral, e ali hoje chegar, com certeza será uma importância muito grande isso aí. Eu acho que isso aí essa pauta, dentro a mudança do lugar do atracador, para mim, hoje seria essa pauta a mais importante. Muito obrigado. Só para acrescentar, né, o que o vereador Cristino falou, uma outra situação que assim, a Prefeitura de São José do Norte tem a total disposição assim, de auxiliar no que for preciso na reativação de um ponto de atracação para veículos leves, deixando bem claro, para veículos leves, na 5ª secção da Barra. No local onde anteriormente já se teve uma travessia naquela região, tá? Hoje há restrições ambientais, inclusive manifestação do Ministério Público Federal inviabilizando a retomada do ponto de atracação lá onde era. Mas há outras áreas já impactadas pela questão urbana, em que possibilitaria a reativação de um ponto de atracação lá naquela localidade. Mas por que eu saliento para veículos leves? Porque estaríamos transferindo o problema daqui do centro para uma outra localidade que, né, é um aglomerado urbano ali, tem, né, características urbanas, apesar de estar ali numa região pesqueira. Mas é uma região de potencial turístico enorme, né, que a reativação de um ponto de atracação para veículos leves daria perfeitamente. E também, além dessa questão da característica da localidade lá, tem a questão de que a estrada, né, que leva até essa região do município, é uma estrada que é uma elevada de areia com blocos de concreto entretravados em style,
que não suportaria também esse trânsito de caminhões pesados. A Prefeitura já fez um investimento grande nos últimos anos para recuperar grandes trechos daquela estrada e reativar um ponto de atracação lá que permitisse, né, os caminhões pesados, além de nós trazermos transtornos para aquelas comunidades que lá moram, nós estaríamos comprometendo toda a estrutura da estrada, né, e haja a Secretaria de Obras para resolver, né, secretária Vanessa. Então, só para registrar isso, né, o município tem interesse na reativação do ponto de atracação lá na região da 5ª secção da Barra, onde não tenhamos conflitos com o Ministério Público Federal, né, e com o IBAMA, que ele se manifestou a respeito, né, e desde que seja exclusivamente para veículos leves. Eu já aproveito e faço um questionamento. Existe a possibilidade, no processo licitatório, de se ter chamamentos para empresas interessadas a fazer travessia de veículos leves em outros pontos de atracação, como, por exemplo, lá na aprovação da Barra, 5ª secção? Começando, a gente tinha conversado um pouco sobre isso. Acho que a gente vai atrasar muito o processo de licitação se a gente buscar os novos pontos de atracação já nesse momento. Tá? O que a gente sinaliza como mais fácil é deixar a possibilidade, dentro da licitação, dessa alteração de pontos de atracação, obviamente, a gente mantém o retorno de uma travessia, né? O retorno do empresário, que vai operar outra travessia, mas que vai ser reestudado, remodelada a travessia para que a gente mude o ponto de atracação. Tá? Se a gente buscar hoje o ponto de atracação, a gente vai ter que ter eles prontos para começar a operar, sob o risco de ter uma modelagem mal feita do negócio que vai ser proposto, né? Então, a gente também tem que pensar nas empresas que vão operar, porque elas também precisam ser remuneradas pelo serviço. A gente não pode fazer algo que vá ofender isso aí. Boa noite, tudo bem? Sou o Eduardo, sou o representante aqui da comunidade. Queria fazer uma pergunta que até o Lincoln comentou no começo e falou que a importância para a comunidade é datas. A gente está discutindo bastante o assunto, foi muito importante. Queria agradecer ao prefeito Afá a iniciativa de fazer isso pela gente, mas acredito que a comunidade precisa de data, precisa de uma coisa mais concreta, sabe? Que a gente consiga, principalmente, mudar essa fila de dentro da cidade. Hoje mesmo, eu estava saindo do serviço para vir para cá, direto para aqui, desci naquela estrada ali que fica paralela com a BR, na descida, meu carro pegou embaixo e acabou estragando. Na vinda para cá. Isso. E a minha casa é na passada da balsa, a minha casa, como o vereador já falou, ela trinca toda. Então hoje eu preciso saber, eu quero saber mais, uma data, se isso vai sair ou se vai se prorrogar, continuar esse empurra, um órgão empurrando para o outro. Eu quero saber isso, o que está prendendo hoje, o que está sendo, qual é a dificuldade que temos para fazer a troca, se a prefeita já sinalizou que temos um local, temos verba, como o Danúbio já viu, o que está prendendo para nós poder trocar essa balsa de lugar e qual é o prazo que temos para fazer isso? Bom, peço desculpas, a gente não tem prazo para isso. Tá? Isso é um estudo que começou. A gente precisa que, de fato, tenha a empresa que se sinalizou interessada, mas precisa ter o terreno, precisa ter o terminal, precisa, de fato, acontecer. A gente está trabalhando para isso, a prefeitura está trabalhando para isso. Tá? Então, assim, não tem como precisar uma data, porque tem N coisas que podem acontecer nesse meio tempo, como o próprio Ministério Público encontrar algo que impeça a realização, ou a comunidade não está ter se opor ao que vai ocorrer. Tem diversas coisas que podem acontecer e o processo está muito incipiente. Então a gente não tem como precisar. Tá? O que a gente tem feito, sim, é trabalhado para que o que a gente pode fazer hoje, a gente fazer. Quanto à competência, não tem mais discussão, a competência é nossa. Tá? É isso que a gente pode fazer agora. Eu entendi a sua angústia, e é a angústia do executivo também. Né?
Então, assim, a audiência pública, ela tem esse propósito, né, de deixar claro que até há pouco tempo, nós, além de não termos prazo, nós não tínhamos ninguém responsável. Então, hoje nós temos pelo menos um poder que se diz responsável, se diz não é responsável por essa travessia. Eu acho que é importante a gente entender, ele já passou alguns prazos. Ele disse que até o final do mês ele vai se reunir com as empresas para definição do contrato emergencial, ou da regulação inicial. Até porque, vamos ser bem franco aqui, ó, as empresas majoraram as suas passagens e não teve como... Não estou dizendo que eles não tinham direito de fazer isso, até porque o combustível aumenta, o custo operacional aumenta, mas eles falaram e majoraram. Alguém contestou isso? Porque não estava definido juridicamente. Hoje está definido. Hoje, para que a empresa faça uma majoração, um aumento de tarifa, eles têm que pedir autorização para a CELT, que vai automaticamente pedir que eles apresentem suas planilhas de custo e a AGERGS analise as suas planilhas de custo. Então, já temos uma definição de poder concedente e regulador. É o primeiro passo. Depois do contrato emergencial, eles têm 180 dias para lançar o edital. Então, já tem prazo também para o edital de licitação. E o que ele colocou aqui para mim, eu entendi que seria melhor eles promover a licitação com o ponto de tracação atual, que é para eles fazer o cálculo da tarifa, porque eles têm que calcular o percurso, aquela coisa toda, e definir uma licitação. E nesse meio tempo, não a gente vai ficar parado, nós vamos dar seguimento do que cabe à prefeitura, a questão dos terrenos, na posição da capitania, que não está aqui, que seria liberar o traçado para a travessia, né? A questão dos custos da infraestrutura para esse novo local. Né? Então, a princípio, eu não sei se, acho que alguns prazos já tem, só não tem a definição do ponto de atracação. Bom, assim, ó, como a gente falou anteriormente, a prefeitura já identificou o local, já avaliou o local, já fez contato com o proprietário. Por que nós não compramos ainda essa área? Porque nós precisávamos, né, de que a CELT, como órgão regulador, dissesse, olha, há de fato a possibilidade de trocar de ponto de atracação. Na medida em que o Estado disser há a possibilidade, a prefeitura retoma as negociações e adquire a área. E eu acho até que a gente deve fazer isso, assim, a gente deve provocar uma reunião, CELT, Capitania dos Portos e as empresas, para já começar a tocar isso aí. Já vamos tocando as coisas para ela resolver angustiada, assim, né? Então, já que a gente tem a definição, né, de quem regulamenta o serviço, agora a gente pode dar andamento paralelamente, ao mesmo tempo em que a secretaria se organiza para realizar a licitação, porque, né, depois que estabelece o contrato emergencial, eles têm, por lei, né, que fique esse contrato emergencial vigente por 180 dias e a licitação tem que ser feita. Mas, então, paralelamente a esse processo, a prefeitura faz a aquisição da área e nós vamos construindo, né, como vai se dar ali a infraestrutura. Porque, na realidade, o ponto de atracação em si não é uma estrutura que demande algo muito vultuoso. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar paralelamente, enquanto se organiza a licitação, se organiza também a preparação do novo ponto ali. Pessoal? Mais uma, então. Vamos lá. Diante da possibilidade de se mudar o local, eu acho que seria importante salientar que se tivesse um local de espera, que não fosse precisado fazer as filas, tipo um recuo, e também um local para o pessoal se alimentar e fazer sua higiene, os caminhoneiros, porque tem muita reclamação que eles não têm onde fazer. Então, é uma colocação só nesse sentido, que também tem uma infraestrutura para os caminhoneiros, já prevista nesse novo local que vocês estão escolhendo aí. Larguei, agora parei. Boa noite. Reinaldo, eu gostaria de perguntar para a CELT se vocês já fizeram uma dimensão do fluxo de caminhões e carros que passam. Porque o que acho que toda a comunidade verifica? O fluxo é muito grande. E eu acho que se tivesse muito mais horários, já resolveria grande parte desses caminhões parados na cidade. Aí eu gostaria de saber se você já tem essa dimensão. Como eu tinha falado, a gente teve vem tendo notícias de abril para cá, quanto à competência, daí consulta no TGE para saber como é que a gente tinha que proceder, se a gente podia manter as autorizações
por quanto tempo poderia manter as autorizações, como deveria proceder. Então, a gente vai manter as autorizações até que consiga fazer um contrato emergencial e, a partir daí, 180 dias para fazer a licitação. Tá, isso eu já tinha falado, mas vamos lá. Quanto ao fluxo, a gente tem estudos mais antigos. Tá? A gente não tem estudos recentes, a não ser os que a GEPES tinha tabulado já. Ela vem mantendo também, vem recebendo das empresas também, tá? Ela não parou de receber. Então, o departamento da IFAS lá tem não sei até quando eles têm, mas eles têm alguns dados. A gente já solicitou esses dados informalmente, a gente vai se reunir com a GEPES para buscar esses dados de forma mais correta, digamos assim, né, da forma oficial. A partir daí, a gente vai montar o contrato emergencial. Tá? Com relação ao maior número inclusive horários noturnos, sim, foi mais ou menos como eu tinha conversado antes, que eu tinha falado, que a possibilidade de ter mais horários para o transporte, tá? Também vai reduzir o tamanho da fila, tá? E sim, daí estou adiantando aqui, não sei, depois a gente conversar entre CELT e Prefeitura, para que se busque uma área como um pulmão, para poder tirar essa fila de espera no centro da cidade e ter uma programação melhor, para que a gente tenha um número menos reduzido de fila aqui, mantenha os caminhões em algum pulmão, para que eles, de forma segura, obviamente, tá? Para que não atrapalhem toda a vida do dia da cidade. Tá? Eu acho que essa é uma solução que no esporte, o Porto de Rio Grande trabalha um pouco assim, tenta reduzir o número de veículos ou reduzindo a faixa de veículos, justamente para não atrapalhar a cidade toda. Então, vamos pensar, vamos achar soluções para que reduza o problema para todo mundo, enquanto a gente não pode ter outras soluções. Eu acho que a comunidade ela podia se manifestar, prefeita, uma pesquisa da prefeitura, uma sugestão. Até que horário vocês gostariam da balsa? Que vocês achariam pertinente ter balsa? Eu acho que seria uma pesquisa interessante da prefeitura fazer até no site, no Facebook, nas suas redes sociais. Até, não sei, meninos, assim, a título de sugestão para ajudar vocês no embasamento desses dados, o DENIT tem material recente, porque o DENIT concluiu agora em março o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da ligação a seco. Então, se eles, né, encontraram viabilidade na construção da ponte, é sinal que eles têm uma análise bem substancial de que o volume de caminhões que passam ali é enorme. Então, essa sugestão, não sei se vocês chegaram a solicitar o DENIT, não? Então, fica a dica. Vereador Nedilante. Prefeita, representante do governo do Estado, eu quero fazer uma pergunta. Nós temos aí, nós já tem o local da atracação, tudo direitinho, mas nós temos que esquecer uma questão, que é a estrada, que é ali a perimetral. Essa perimetral é de responsabilidade do município. A senhora sabe que tem que fazer uma estrutura muito grande. Na realidade, vereador, assim, ela não é uma estrada pavimentada, mas ela tem uma base bem significativa. Assim. A questão é só, na superfície dela, manter nivelada, daqui a pouco uma mistura de saibro com areia, acho que ela fica bem transitável. Mas hoje, se não fizer uma estrutura melhor, esse peso de caminhão que está vindo aí, vão detonar um pouquinho que tem, porque ela já está ruim. Na verdade, isso aí. Isso na época era uma responsabilidade do governo do Estado e parece que não fizeram aquele estragaço, que iam fazer asfalto ali na perimetral e não foi feito. E a gente está tirando das dificuldades que tem na perimetral. Vamos ter que aumentar mais a largura e isso nos preocupa, porque é gasto do município. Eu até achei que era o Estado que deveria dar esse aporte. Mas como é o município, é produto também. Nós temos que buscar recursos.
Vereador, acaba que essa alternativa, né, pela perimetral, ainda que tenha que ter esses investimentos, elas amenizam a problemática que está passando a população. Tem outras alternativas que se pensou também, numa outra reunião que nós fizemos aqui com os moradores da rua, que é mais afetada ali pela Vila da Barca, que seria, e aí o Gabin já colocou isso aí, nós temos um estacionamento remoto, né, um local onde nós já temos, inclusive, uma área municipal, ali no Horto Municipal, onde poderíamos fazer essa estrutura. Né? Então, a Secretaria de Trânsito está aqui presente, né? Eles já estão promovendo os estudos com relação ao estacionamento remoto, né? E a possibilidade de nós organizarmos melhor até que se pense na questão da mudança definitiva do local. Eu acho que é importante nós pautarmos isso, né? Até pouco tempo nós só tínhamos vontade, não tínhamos recursos nem subsídios. Então, hoje nós temos a competência definida, temos a vontade, que é importante, temos a disposição de fazer os investimentos que precisam ser feitos, seja na perimetral, seja na estrutura do novo ponto de atracação. Mas eu faculto como importante nós já partimos com essa definição. Até porque, assim, me parece que as pessoas, algumas estão um pouco acanhadas, assim, nós temos que entender que nós estamos construindo aqui com o Estado o termo de referência para uma licitação. Então, já ficou claro que precisa de mais horário, já ficou claro, mas como é que vai funcionar isso, né? Eu questionei isso para o Gabin na reunião lá, o presidente Lincoln. Essa licitação, ela vai ser uma única empresa? Para o poder público, para nós não faz diferença, vai ser uma, duas ou três. Para o poder público é horário, que é atendimento, entendeu? Agora, cabe às empresas também pautar essas questões. Né? Pautar, dizer, olha, nós temos capacidade técnica de cumprir tais horários, nós temos capacidade técnica de fazer, incorporar todo esse serviço. Tem outras empresas, além dessas duas empresas que estão aqui representadas, que já procuraram a prefeitura interessadas nesse processo. Isso nos alegra, porque caso as empresas, como tu falou, que já teve uma empresa que se diz que abandonaria tudo se não fizesse o que ela queria, seja lá, foi colocado, mas nós temos hoje a sinalização de outras empresas. Então, um processo licitatório, né, ele é importante por isso, porque a empresa que venha a ganhar essa licitação, ou a empresa ou as empresas, elas vão ter um contrato com o Estado e vão ter que cumprir esse contrato. Né, e com isso eles vão ter que cumprir os horários sob pena de multa, sob pena até inclusive de perder aquela concessão. Então, eu acho que acaba sendo importante nós pautarmos isso. Então, assim, mais horários é óbvio, todo mundo já colocou. E a questão da própria estrutura das barcas, isso tem que se trabalhar, né? Só que a gente sabe que quanto mais, vamos dizer assim, qualificação essas estruturas tiverem, mais a tarifa também vai ser impactada. Mas isso nós temos que pensar, né? Não vamos abrir mão da segurança, não vamos abrir mão desses critérios de segurança. Eu acho que isso aí tem que estar bem claro no processo licitatório, né? As empresas têm que ter todas as estruturas de segurança, seja nos cascos das embarcações, seja nos materiais de salvatagem. E isso, se for impactar a travessia, eu penso que tem que impactar mesmo, porque não podemos tratar de segurança de forma leviana, vamos dizer assim. Não sei se... Acho que é importante deixar claro também que essa audiência pública de hoje, se nós colocássemos a bola no centro de novo, né? A gente entende que a comunidade tem anseios, isso já vem de muitos anos. Mas a vida é feita de recomeços, né? Então nós precisamos recomeçar. E eu acredito, eu fico muito feliz como técnico do Estado, eu acredito que o Reinaldo também, de o Estado ter mandado nós dois aqui. Né? E se o Estado nos mandou é porque nos deram subsídios para que a gente pudesse estar aqui e, como o secretário me falou, colocar a cara a tapa. Então, assim, da nossa parte há muita vontade, mas também nós não moramos aqui. A gente pegou a balsa aqui agora, a gente já entendeu ali 5 minutos de embarque, 30 minutos de travessia, quais são algumas dificuldades que acontecem. Mas se a comunidade não se envolver, não pautar, se as empresas não colocarem seus interesses e o Estado colocar todos esses interesses e achar o meio campo, meio termo em relação a isso, vai ficar o Estado a tomar a decisão. Só que eu e o Reinaldo, nós estamos lá em Porto Alegre, imagina. Então, o nosso papel aqui é operar todas as vantagens, né? E trazer um consenso. Se nós ampliarmos horários, isso dilui lá na questão do custo da empresa. Né? Se nós diminuirmos o horário, a empresa tem mais veículos para colocar na travessia. Então, assim,
existem vários interesses, tanto da população, quanto da empresa, quanto do poder público, e a gente precisa achar o meio termo. Mas o mais importante, e eu acho que aqui todos têm o mesmo interesse, é de fazer com que a comunidade seja bem atendida. Então, eu queria colocar isso porque eu acho que é importante a gente pensar nisso, botando a bola no chão, vamos fazer essa reclamação. Vereador. Gente, eu queria só agregar mais um pouquinho da fala dos que me antecederam, da importância da gente ouvir a sociedade, né? Uma audiência pública, o nome diz tudo. E as nossas idas, tanto o vereador Nedim, eu, vereadora Vanessa, vereador Rodney, outros vereadores, prefeita, vice-prefeito, secretário a Porto Alegre, elas não foram em vão. Isso aqui é resultado das nossas idas lá. E a gente hoje está aqui cumprindo, o Estado está aqui cumprindo um rito de praxe para que lá na frente tenhamos uma licitação. Licitação essa que vai ser importante não apenas para a sociedade, mas é preciso ser importante também para as empresas, né, para que elas possam atender os anseios. E não apenas ter uma licitação que vai garantir 20, 30 anos de concessão e continuar os mesmos horários, né, continuar a mesma sistemática de... A gente precisa ouvir, me desculpe pelo termo chulo, mas eu vou falar bem em português, a galera do fundão. A gente precisa ouvir vocês aí, gente, o Jonathan, a todos. Eu preciso, no bom sentido da palavra, provocar a vocês, que vocês falem e nos digam os anseios de vocês, que isso vai compor lá a licitação. E também, aí eu chamo, com todo respeito às empresas que se manifestam, por gentileza, seria muito importante o manifesto de vocês, porque esse edital de licitação, ele precisa também estar contemplando as empresas. Para a população, óbvio, mas as empresas precisam estar pautando suas necessidades, vamos dizer assim, e outros assuntos que permeiam a nossa sociedade. A gente ouve as pessoas falar, a gente chega para a gente muitas coisas, né? Não são boatos nem fake news, né, de que tal empresa pode parar, tal empresa não tem interesse de seguir. E eu acho que é um momento propício para que a gente saiba disso. O Estado precisa saber também das empresas que estão operando. A Câmara de Vereadores, o município precisa saber disso. Se pretendem seguir, está ruim assim, está bom avançar. Isso tudo é importante, gente. É uma audiência pública, a gente precisa ouvir tantas empresas e a sociedade, bastante. Só mais uma contribuição e uma questão que a gente tem observado, especialmente junto à Metroplan. Um dos pressupostos legais para se ter um serviço público adequado, que nem precisa do microfone, é a modicidade das tarifas. Tá? Então, uma preocupação muito grande que as tarifas tenham um serviço público eficiente, seguro, mas também a partir de uma tarifa módica. E tem um lapso aí, uma gama de atividades que não está bem regulamentada atualmente. Serviço postal, cargas leves, veículos leves, especialmente motocicletas, bicicletas, enfim, tudo isso tem ficado num limbo entre o transporte de veículos e o transporte de passageiros. E a preocupação não é com o lucro que isso gera ou deixa de gerar, mas a preocupação é que isso não integra a planilha de receitas e acaba implicando no valor da passagem, e a tarifa acaba ficando mais elevada por não ter essa receita alternativa no contrato de concessão, autorização, enfim, não sei qual vai ser o instrumento utilizado. Então, uma indicação de um problema que a gente tem observado diz justamente respeito a essas fontes alternativas, que o contrato, a licitação, quando for lançada, estabeleça quais são os nichos e qual serão as atividades que cada um pode desenvolver, né? Especialmente nisso que não envolve nem transporte de veículos pesados, veículos leves, nem veículos de passageiros, especialmente cargas leves. É uma coisa que tem se observado, que um pouco se utiliza de um pouco se utiliza de outro, e não envolve nem as receitas de um nem as receitas de outro. Boa noite. Fernando Machado, secretário-geral do governo. Gostaria de agradecer em nome e dizer, mandar um recado para o Costela, que ele vem aqui ver o que passa a prefeita Fabiana Norte, que passa São José do Norte com a travessia.
Mas também nós não podemos menosprezar as empresas que aqui estão, porque nós estamos sempre jogando contra os empresários da travessia de barca, que têm se disponibilizado a falta de apoio dos governos. A Barcas de São José do Norte foi um contrato feito com o governo do estado, há muitos anos atrás, que os motores da Barcas foram conveniados junto com o município para a travessia. Quem regulamentava era o estado. Aí um prefeito passou por aqui e botou o estado na justiça e se desvinculou do estado. A partir do momento que foi desvinculado do estado, acabou. Quem regulamentava horários que eram cumpridos antigamente, e aí passou ao que hoje está acontecendo. Em nome do governo, em nome da minha prefeita, em nome do meu vice-prefeito, agradecer ao Costello e dizer que vocês levem daqui o anseio nosso. Eu fui vereador 30 anos aqui, e a barca, quando saiu a Dair 13, a Olha Negra daqui, nós fomos buscar em Triunfo, eu e o pai da prefeita, o senhor Fioravante Andrés, lá em Triunfo. Pouca gente sabe dessa história, mas nós, desde lá, nós viemos enfrentando dificuldades, viemos passando por cima de várias coisas. E a nossa comunidade, que está nos ouvindo e nos vendo, não acredita que nós vá fazer alguma coisa. Quem está nos vendo agora não acredita. Eu olho para o Mauro e o Mauro sabe por que a gente tem discutido, Mauro. Nós temos que dar uma satisfação para a nossa comunidade que nós realmente, essa audiência pública, o que nós estamos fazendo agora, vai repercutir. Então tu diz para o Costello, que o Totoni disse para ele, mandou dizer para ele, que ele tem que vir aqui, traz ele aqui. E eu acredito no Costello. Ele vai investir em vocês. A travessia vai melhorar. E eu acredito que vocês estão fazendo hoje aqui. Só me permite dizer isso, porque eu entendi o desabafo do Neidinho. Vocês não sabem o que é chegar na beira da lancha. A gente tem medo de ir para o Rio Grande. Vocês não sabem o que é isso aqui. E nós passamos no dia a dia. Era isso só que eu queria dizer. Leva o Costello a isso. E diz para o Costello, Totoni, o cara que tem uma mancha na cara, ele conhece. Ele sabe quem é. Mandou um recado para ele a respeito do que nós estamos precisando. Nós estamos pedindo pinico para vocês. Primeiro, eu agradeço o agradecimento, porque me sinto lisonjeado aqui do agradecimento de eu estar aqui. Mas vamos lá. O secretário Costello, é uma pauta recorrente nas nossas reuniões dele cobrar como é que está São José do Norte. Tá? Então, não é algo só nosso, nós somos técnicos, sim, mas a parte política também está sendo feita, a cobrança há, tá? E o comprometimento de que a gente vai fazer as coisas mudarem. Tá? Então, o comprometimento não é só do Estado, é nosso como técnicos também, que a gente queria fazer as coisas diferentes. Tá? Sou técnico do Estado há 13 anos e luto muito para que a hidrovia, principalmente, funcione. Tá? Quanto ao transporte postal, eu confesso que não foi estudado, mas sim é uma receita bastante importante que pode ser agregada ao termo de referência. Só não sei a questão jurídica da possibilidade disso. Tá? Então vamos ter que estudar, mas é algo sim que pode beneficiar toda a modelagem do negócio e reduzir os custos do transporte. Tá? Obrigado. Eu gostaria de fazer um registro, tá? A respeito da atuação da PA, né? Nessa busca toda. Eu me lembro que no início do ano ela veio para mim com um processo judicial, tá? Que é da Justiça Federal, que o município não estava, que era uma briga da ANTAC, da AGERGS, do governo do estado. E ela disse, o que nós podemos fazer aqui, Maria? E eu disse, tá, prefeito, eu vou estudar o processo. Aí estudei o processo e nós marcamos uma reunião com a ANTAC, tá? Que era quem ainda estava na regulação, né? Porque já tinha saído uma decisão do TRF4 que dava a competência para o Estado. Bom, aí nós para a ANTAC, tá, mas o que está impedindo da AGERGS assumir, da CELT assumir?
E eu me lembro que eu liguei para a Jéssica e a Jéssica simplesmente não deu bola para mim. Tá? Não queria saber do assunto, enfim. Aí foi através da prefeita que nós marcamos a reunião com o ANTAC e conseguimos fazer o processo andar. E eu fico muito feliz disso porque o nosso trabalho deu certo. E aí o procurador federal, enfim, deu andamento no processo e a decisão se tornou definitiva. Então eu queria fazer esse registro. Só para vocês entenderem um pouquinho o que foi isso. Assim, tá? Nós angustiados querendo que esse processo chegasse ao fim de uma vez por todas, e a mesma ANTAC, que administrativamente disse eu não quero mais essa travessia, entrou com recurso no processo quando tinha sido favorável ao Estado. É como se dentro da ANTAC não se conversassem. Então, uns tomaram uma decisão e quem estava no jurídico da ANTAC agiu de uma maneira completamente diferente. E aí tivemos nós, Prefeitura de São José do Norte, que mostrar para a ANTAC que eles estavam completamente equivocados, porque se eles não queriam mais, tinham se manifestado que não queriam mais, por que eles estavam recorrendo de uma decisão, de um processo que deixava para o Estado e eles não iam precisar mais. Até isso a gente precisou fazer, né, Marina? Mas foi importante e resolveu. Bom, pessoal, nós estamos indo para o final, temos mais uma manifestação lá, por gentileza. Boa noite, meu nome é Joana. Consegui se colocar ali, valeu, obrigado. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu tive presente na última reunião aqui que a gente teve falando sobre a rua Iglácia Pimentel, né, que é a rua, acho que é mais obra se teve na cidade até hoje, né, e sai de uma obra, entra outra, está tendo obra ali de novo, né, e acredito ser um grande custo para nós, para o nosso bolso, o bolso da comunidade, e isso aí com certeza, né, o pessoal já está ciente disso aí também. E o prefeito já até falou, né, a questão do aplicativo, mas eu acho que é uma das grandes importâncias que se deve ter, tendo em vista no meu ponto, né, como um consumidor, um usuário também da balsa ali, né, que eu tenho certeza que esses caminhões que estão parados hoje lá na frente da AMBA, eles só estão parados ali porque os caminhoneiros não sabem quanto tempo vai demorar para ter essa passagem. Porque um aplicativo que tivesse com compra, né, antecipada, assim como tem em qualquer cidade, qualquer lugar que eu vou viajar, tem um local em qual eu posso comprar minha passagem. E aqui em São José do Norte não tem. Porque se todo mundo soubesse, os caminhoneiros soubessem que eles vão ficar 48 horas, 60 horas, sei lá quantas horas na fila, uma semana na fila ali, eles não iriam vir por aqui. Já iriam um monte dessa fila, eles iriam vir para o Rio Grande. Então, acho que isso daí resolveria bastante o problema da nossa cidade. A gente tem, né, hoje tem a tecnologia para nos ajudar, e a gente poder fazer essa compra dessa passagem aí antecipada, sim, resolveria bastante o nosso problema. E agora eu quero falar também sobre a nossa última reunião, porque a gente conversou sobre bastante coisas, né? E até então a gente não conseguiu decidir nada, porque que a gente não tinha quem, né, legalizasse todo o sistema. Então hoje, pelo que eu entendi aqui, hoje a gente já tem, né, quem vai legalizar, quem vai cuidar disso daí, quem vai dar o passo à frente, né, para nós aqui. E o que é que a gente consegue tirar hoje dessa reunião, né, que a gente não conseguiu tirar da reunião passada, de concretizar que vai ser feito realmente, né, vai ser feito lá no Horto, lá para os estacionamentos dos caminhões. Isso daí a gente consegue concretizar alguma coisa que isso vai realmente fluir ou não? Vai ficar apenas mais uma conversa, como o Totônio falou, que realmente, muitas das vezes a gente fala e a gente começa a desacreditar das coisas. E isso, para nós, está se tornando cansativo, né? Para toda a comunidade em si. A nossa rua ali era muito prejudicada, mas acredito que toda a comunidade já está cansada de fala e nada se resolve. Perfeito. Então, com relação à última reunião, que a gente tratou sobre a travessia, sobre os problemas da fila da barca, algumas ações foram tomadas, né, como a sinalização em alguns pontos onde realmente não pode ficar mais parado atrás do hospital, a questão do próprio, aquele que nós tínhamos ali, um quebra-mola que foi resolvido. Sim. E tu colocou muito bem o que tu pôs, assim, as decisões que precisavam ser tomadas além disso, assim, com relação à mudança da fila da barca, tá? Nós já formalizamos, tá, junto à Secretaria de Logística e Transportes, o pedido para alteração desse local, com fotos, com dados, com informações do traçado, com informações da perimetral. Então, assim, o processo agora ele vai andar para fins de retirada e mudança do local da fila da barca. Só que para mim ficou bem claro, eu acho que isso aí nós temos que
chegar a esse consenso aqui com a comunidade, que nós precisamos agora definir o contrato dessas empresas que estão trabalhando sem contrato. As empresas hoje estão trabalhando porque estão trabalhando, e que bom que elas estão trabalhando. Imagina se elas não estivessem trabalhando, né? A gente também não é contra nenhum caminhoneiro, não é contra nada. A gente só quer que todo mundo faça o seu trabalho, mas que a coisa flua de uma maneira adequada. Né? Assim, ó, a questão do ponto, né? Então, assim, eu já falei, não sei se o secretário de Trânsito já tem um processo tramitando, tá? Aí que a gente fala processo, assim, o serviço público necessita dessa burocracia, tá? Então, tem um processo tramitando para aquisição, aquilo que foi colocado na última reunião, de guichês, para que a gente possa regulamentar, inclusive, um preço público por esses caminhões que estão danificando a cidade, tá? Para que eles paguem um pouco. Talvez isso possa, não quero dizer assim, ter outras opções. Eu não vou passar para São José do Norte, porque São José do Norte tem um pedágio urbano de 20, 30, 50, 60 reais. A gente também não pode causar um prejuízo às empresas de colocar um pedágio muito alto ao ponto de não ter fluxo para essa travessia e nós não temos a modicidade que o nosso promotor já colocou aqui. Mas, de fato, o processo já está andando, já está em fase de aquisição, para que a gente possa... Porque o investimento que tem que ser feito lá no Horto, que também é público, também é do bolso do cidadão. Então, a Prefeitura tem recursos limitados, e eu, como faço um planejamento orçamentário do município dentro da Secretaria de Planejamento, ainda que tu tenha recursos específicos para a saúde, para a educação, mas recursos de infraestrutura normalmente saem do recurso livre da Prefeitura. Então, nós não temos sobrando para que isso faça. Então, a alternativa seria essa, que a gente colocou na outra reunião. Nós vamos aplicar o preço público para caminhões, menos para caminhões de transporte de alimentos, não vai ser aplicado para a população em geral, nem para turista. É para o bitrem para quem está acabando com as ruas. Então, ele vai pagar esse preço, com esse recurso, nós vamos investir no Horto. E aí fazer o controle remoto, como foi colocado aqui pelo Gambim. O estacionamento remoto. Mas a isso nós vamos pedir autorização do Estado. O Estado vai regulamentar e vai solicitar que isso seja, vamos dizer assim, operacionalizado pelas empresas. Né? A empresa vai ter que ter o cara com rádio e vai dizer, olha, libera os caminhões aí, para eles poderem vir. Só que a gente precisa também desses recursos. Então, está andando sim, que foi colocado na última reunião, no que tange a aplicação do preço público para caminhões que estão causando danos ao período urbano. A Procuradoria Jurídica e a Secretaria da Fazenda já definiram que o município tem competência para regulamentar isso através de decreto. Né? Nós não precisamos, inclusive, de legislação específica para que a gente possa regulamentar a cobrança do preço público, né? Até para evitar que os vereadores se tenham algum problema, que sempre tem alguém que vai dizer, o vereador está criando mais taxa. Não, mas a Prefeitura vai assumir sim essa responsabilidade e tenho certeza que a comunidade vai nos apoiar. Porque, ou seja, aquele caminhão que está causando prejuízo ao centro histórico, ao período, ele vai pagar uma taxa por aquilo ali. Esse é o princípio da tarifa ou do pedágio, né? Tu paga pelo uso de uma estrutura, mas tu tem que também dar estrutura. Lá no ponto de parada dos caminhões, que seria um ponto para evitar que eles... Terminou os horários da travessia. A ideia vai ser assim, através de decreto a Prefeitura vai determinar. Não pode mais ficar nas ruas. Os caminhões vão ter que se locomover para lá. Entendeu? Então, essa é a alternativa que nós temos. Mas tudo isso precisa de autorização do Estado, ou da ANTAC, seja o que for. Mas agora nós temos para quem pedir essa autorização. Nós não paramos. Ainda que a definição da competência não estivesse pronta, o processo no trânsito já está andando, inclusive já está em fase de aquisição dos guichês. Nós já temos os estudos para aplicação do decreto, para a cobrança do preço público, e a área já é municipal. O Horto já está resolvido, já tem matrícula, tem tudo. Nós já temos, inclusive, já o levantamento do que vai precisar. Vai ter que ter um banheiro, vai ter que ter uma estrutura lá para o caminhoneiro, né, para ele parar o caminhão dele, tomar um banho, fazer uma coisa. Só que tem que ter investimento. Então, o caminho está traçado em termos de planejamento. Infelizmente, as coisas precisam andar vamos dizer assim, no ritmo das condições financeiras e jurídicas que o município tem à sua disposição. Como o senhor mesmo disse, um pulmão de escape para não piorar nossa situação. A gente tem problema de clima, além de não mudar hoje, a gente não consegue. Porque a gente vai dar mais fluxo. Tá? Provavelmente não vai ter um aumento da demanda e mesmo que houver, esses caminhões vão estar fora, já vai se ter a estratégia para que eles não estejam ali dentro. Tá? E também a gente tem o estudo técnico, como a prefeita falou, que a gente vai atrás, que ali sim tem uma modelagem de fluxo, o fluxo total que pode ter
no município, tá? Porque uma ponte vai permitir que os caminhões transitem livremente, tá? Então, com certeza, o fluxo da travessia nunca vai ser superior da ponte. Então, a gente vai trabalhar para estudar isso aí e a gente, obviamente, vai buscar dirimir qualquer problema, diminuir os riscos para que isso aconteça de novo. Certo? Pessoal, gentileza. Boa noite a todos. Em nome do vereador Luiz Eltério, eu cumprimento a senhora prefeita, os demais componentes da mesa, a comunidade presente, salientando sempre da parceria do vereador com os moradores, solidarizando com todos os problemas, como citaram aqui, casas rachadas, banheiros sendo feito, de acordo com a última reunião que foi feita, banheiros sendo feitos na frente das casas dos moradores, né? A gente se solidarizou muito com esses relatos das pessoas, né? Além de tudo, um problema enorme para a gestão municipal, buracos nas ruas, uma situação assim realmente calamitosa. Também citando a situação dos usuários, dos motoristas, né, que também não têm instalações sanitárias para uso de banheiros, para banho, né, isso faz muita falta. E também, além dos motoristas, para os turistas que passam pela nossa comunidade, que sofrem bastante. Como o senhor promotor também falou, é uma cidade com potencial turístico muito grande a ser explorado, mas que não pode ser feito esse trabalho mais a fundo em função da precariedade do transporte, né? A gente vê relatos de pessoas comentando na fila durante muitas horas, né, famílias, dizendo que, acredito que seja do conhecimento de todos, que não retornariam a São José do Norte em função da precariedade do transporte, né? Isso, então, é urgente que seja solucionado esse problema. Que bom que a gente já tem alguém para reclamar, né? Vocês acredito que vão ser muito demandados em função disso, né? O vereador também tem sugestões apresentadas, várias reuniões com o deputado Zé Nunes. Agora temos também o deputado Alexandre, deputado federal aqui da nossa região, que tem se empenhado bastante. Esperamos que com a presença de vocês aqui na reunião seja realmente solucionado esse problema. Acreditamos que demore um pouco, a gente sabe disso, né? Mas que seja a curto prazo, né, de preferência, solucionado, e que a gente sabe que a solução definitiva seria realmente a construção da ponte, né, que vai sair, com a graça de Deus, mas até lá a gente precisa que resolva esse problema em todo sentido, financeiro, econômico, turístico, né, em vários aspectos. Realmente São José do Norte padece, né? A gente precisa muito de um olhar especial por parte dessa secretaria. Contamos com vocês, a comunidade, como o Fábio sabe, pode contar sempre com a representatividade do vereador Luiz, né? Estamos à disposição do gabinete, com os nossos telefones, sempre à disposição de todos. Obrigada. Essa manifestação da Carla, assim, né, e aproveitando que ela falou, assim, do quanto às vezes as pessoas, quando elas têm que ficar muito tempo na fila da balsa, elas reclamam e realmente saem com essa, né, visão ruim, negativa. Por isso que eu, mais uma vez, aproveito o relato da Carla para fortalecer o pedido de que a venda antecipada ela tem que ser padrão, tanto na Becker quanto na F. Andrés. E hoje, se não me falha a memória, é um percentual de 5%, 10% da embarcação que é submetida à venda antecipada. Esse percentual tem que ser ampliado para mais pessoas poderem se organizar minimamente e não ficar parando na fila, né? A pessoa pode ter, né, a oportunidade de chegar lá meia hora, 20 minutos antes do embarque e poder acessar no horário que está agendado. Então, aproveitar essa manifestação dela para reforçar a importância da venda antecipada. Pessoal, nós fechamos 2 horas de audiência. Continuo à disposição, obviamente, se alguém quiser fazer alguma manifestação, senão vou passar para as manifestações finais aqui dos membros da mesa.
Então tá. Então eu vou passar para a prefeita, que vai fazer o encerramento. Tá? A secretária de obras não quer reclamar aqui da quantidade de vezes que tem que mandar arrumar a mesma rua. Bom, então, mais ninguém, gente, tá? A gente, por mais que já tenha avançado no tempo, fala, Léo. Boa noite a todos. Aproveitar o pessoal do Estado está aí, né? Só para registrar que o serviço de saúde também sofre muito. Para a gente poder atender os nossos pacientes, o transporte de medicamento. Muitas vezes a gente não consegue a preferência na balsa, tá? A gente precisa ficar puxando a fila. Ficamos horas e horas esperando. Eu pessoalmente, já uma vez eu tive que abrir as caixas de gelo que estava para me comprovar que eu estava com medicamento gelado ali dentro para me conseguir passar na frente da fila. Tanto nem é por parte das empresas, mas sim para o pessoal da fila, entende? Eu acho que nesse novo contrato podia ser visto uma forma de ter algum tipo de preferência para veículo oficial. Pelo menos uma vaga por viagem que fosse, né? E atualmente, para a gente não pagar do bolso da travessia, só a Becker que aceita o pagamento a prazo. A FM3 só se a gente pagar na hora ali. Então, a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita demanda de viagem de Rio Grande para vários municípios, que são referências, né? E a gente tem uma problemática muito grande. Todos os dias é um quebra-cabeça. Eu só consigo deixar 2 viaturas em Rio Grande, só que nem sempre é o suficiente. Aí eu preciso passar um carro do norte para Rio Grande, eu tenho que deixar na fila a noite todinha, que é para mim ter a garantia que eu vou conseguir passar o veículo. E o retorno nem sempre chega a tempo de pegar a última balsa das 20 horas em Rio Grande. E aí, aonde é que eu vou deixar o carro? Na rua? Entende? Eu acho que tem que ser visto uma forma da gente ter a preferência também. Tá? Seria isso, obrigado. Só para complementar, o Leonardo ele é o responsável pelo setor de frotas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eles encontram essas dificuldades. Ele também constatou essa situação que só a empresa BEG, a prefeitura, só trabalha com o sistema de empenho, posterior pagamento. Somente a empresa Becker aceita empenho por parte da prefeitura. No caso da outra empresa, há a necessidade do pessoal, às vezes, pagar do bolso, os servidores da prefeitura pagar do bolso, para pedir ressarcimento depois, ou usar os adiantamentos, que não são um montante muito alto, para poder fazer a travessia na F3. Então, mais um outro detalhe que eu não tinha me lembrado, mas eu não lembrou essa questão de padronizar serviço público essencial, saúde, né, gente? Gente, mais alguém? Estamos avançados no horário, mas ainda há tempo, caso alguém mais queira se manifestar. Não? Então tá, gente, assim, eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui, agradecer ao senhor promotor pela disposição mais uma vez de estar aqui junto da gente, acompanhando os problemas da cidade, vereador Lincoln, né, os demais vereadores, né, vereador Nedim, vereador Ronei, né, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino, a representação do vereador Luiz, né, agradecer ao vice-prefeito também, os secretários que estão aqui presentes, agradecer, né, a equipe da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Estado por aceitar, né, o nosso convite para estar aqui. Acho que foi muito importante, né, porque a informação, acho que ela é muito importante de ser trazida para a comunidade, para vocês, né, saberem em que pé anda a situação, e nós estamos trabalhando para que esse desafio, esse problema gigantesco que, né, nos assola aqui, principalmente essa questão da fila da balsa, não pensem, né, vocês, que eu não tenho uma angústia diária, né, de ver aquela fila de caminhão ali, né, no meio da cidade, atrapalhando o trânsito, trazendo transtornos para a população. Às vezes eles são, né, acaba que a guarda também tenta organizar minimamente ali, eles de uma forma às vezes desrespeitosa. Claro que eu não gosto de generalizações, nem todo, né, o caminhoneiro age dessa forma, mas infelizmente alguns às vezes abusam, como vocês já relataram, né, fazem as necessidades na frente da casa das pessoas, trancam os contornos dos canteiros ali, onde as pessoas fazem retornos.
Então é um problema gigantesco, mas eu acho que a coisa está avançando, né? Aquele imbróglio jurídico agora não existe mais, temos definição, né, de quem regula de fato, e, né, o fato de eles estarem aqui já mostra a disposição em nos ajudar. Ainda temos passos importantes para dar, mas a gente não está parado, é isso que eu espero que fique muito claro assim, nessa situação. Vocês também perceberam assim, quais foram as reivindicações da Prefeitura para a CELD em relação ao que precisa estar incluído nesses contratos emergenciais que vão sair. Né? E eu tenho certeza que eles vão ser sensíveis com esses pedidos, né? Que é a ampliação de horário, por mais que, né, o nosso amigo ali, né, tenha esse temor, porque realmente isso aconteceu, né? E lá em 2017 eu cheguei a comentar isso, que a hora que nós tivéssemos mais balsas, aumentaríamos a demanda, e de fato isso aconteceu. Mas, por outro lado, eu acho que na condição que está hoje, aumentar horários só favorece para que tenhamos menos gente esperando de um dia para o outro. E a questão da organização por venda antecipada, eu acho que isso aí é fundamental, não pode ser deixado de lado, como também, né, que os horários sejam estendidos de forma noturna, né, e que as duas empresas possam fazer esses horários noturnos para ter uma padronização aí na distribuição dos horários. Gente, a princípio era isso. E, né, agradeço a contribuição do promotor, na hora eu não me dei conta, mas realmente é um problema muito grave essa questão das crianças, né, dos abusos sexuais, da prostituição, muitas vezes, assim, né, que acontece no entorno disso. Se esses caminhões não estivessem parados ali, certamente essas circunstâncias não estariam acontecendo. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, né, e espero que, a partir de hoje, consigamos avançar ainda mais. Essa questão que o Danúbio falou,